Talvez você não tenha mudado do nada, talvez só tenha se cansado aos poucos, porque ninguém acorda uma manhã completamente frio. Isso acontece em silêncio. Primeiro você responde menos, depois começa a se afastar. Para de explicar o que sente, para de procurar as pessoas, para de reagir como antes. E um dia alguém diz: você mudou. E talvez o pior seja que você também percebeu isso. Porque no fundo, existe uma pergunta estranha que não sai da cabeça. Em que momento eu comecei a ficar tão distante de mim mesmo? Capítulo 1. Você não ficou frio de uma vez. Ninguém muda completamente de um dia para o outro. Ninguém acorda em uma manhã qualquer. Olha no espelho e percebe: agora eu sou alguém frio. Funciona assim. Acontece devagar, silenciosamente. Primeiro você se machuca, depois tenta entender, depois tenta ignorar. E quando percebe, alguma coisa dentro de você já começou a mudar. Porque existe um limite para carregar certas coisas. Existe um limite para decepções, para despedidas, para cansaço emocional, para tentar tanto e continuar se sentindo vazio. E talvez você conheça essa sensação. Antes você falava mais, sentia mais, se importava mais, corria atrás, mas aos poucos, alguma coisa foi ficando diferente. Você começou a responder menos, começou a se afastar, parou de explicar o que sente, parou de insistir em algumas coisas. E talvez tenha chamado isso de maturidade, talvez tenha dito para si mesmo: agora eu aprendi. Mas existe uma pergunta difícil aqui. Você aprendeu ou apenas cansou? Porque às vezes não é frieza, não é falta de sentimentos, é exaustão emocional. É alguém que sentiu demais por tempo demais e começou a desligar partes de si mesmo só para continuar funcionando. E talvez seja por isso que algumas pessoas olham para você hoje e dizem: você mudou. Mas elas não estavam lá quando você mudou aos poucos. Capítulo 2. Você começou a se proteger de tudo. Talvez a mudança tenha começado quando você percebeu uma coisa difícil. Sentir demais começou a doer demais. Porque existe um momento em que a mente aprende algo silencioso. Ela percebe que certas coisas machucam, percebe que algumas pessoas vão embora, que algumas promessas acabam, que nem todo esforço volta da forma que você esperava. E depois de certas experiências, você muda sem perceber. Não porque quer, porque tenta se proteger, então você começa a criar distância. Não responde na mesma velocidade, não se apega na mesma intensidade, não fala tudo o que sente, porque uma parte sua acredita que, se sentir menos, vai sofrer menos também. E faz sentido no começo. Parece proteção, parece força, parece maturidade. Mas existe um problema. Quando você passa tempo demais tentando evitar dor, começa a evitar muita coisa junto. Evita proximidade, evita vulnerabilidade, evita conexões. E sem perceber, vai ficando emocionalmente distante até das coisas boas. Porque ninguém consegue selecionar exatamente o que quer desligar. Você não desliga só a tristeza. Às vezes, desliga intensidade, desliga presença, desliga partes de si mesmo. E talvez seja por isso que algumas pessoas dizem: não sinto mais as coisas como antes. Não porque deixaram de sentir, mas porque passaram tanto tempo tentando sobreviver emocionalmente, que esqueceram como era baixar a guarda. Capítulo 3. Você parou de demonstrar o que sente. Talvez uma das primeiras coisas que mudam quando alguém se torna emocionalmente cansado seja a forma de demonstrar sentimentos. Porque no começo você ainda tenta, ainda explica, ainda corre atrás, ainda demonstra quando algo importa. Mas depois de um tempo, você começa a ficar em silêncio. E não necessariamente porque deixou de sentir. Às vezes é exatamente o contrário. Você sente tanto que cansou de tentar colocar isso para fora. Cansou de explicar coisas que ninguém parecia entender. Cansou de criar expectativa, cansou de insistir, cansou de demonstrar e acabar se machucando depois.
Então, aos poucos, você aprende a guardar tudo, e isso muda sua aparência emocional. As pessoas começam a achar que você ficou frio, porque você fala menos, reage menos, demonstra menos. Mas talvez ninguém perceba que por trás dessa calma existe exaustão, porque tem gente que não ficou fria, só ficou cansada de se abrir em lugares onde sempre acabava ferida. E talvez seja por isso que algumas pessoas parecem tão distantes hoje. Não porque não sentem nada, mas porque passaram tempo demais tentando esconder o que sentem para não parecer vulneráveis outra vez. E o problema é que quanto mais você se acostuma a esconder emoções, mais difícil fica voltar a demonstrá-las naturalmente. Até que um dia você percebe algo estranho. Não sabe mais quando foi a última vez que realmente deixou alguém ver quem você é de verdade. Capítulo 4. Você começou a se sentir distante de todo mundo. Talvez a parte mais estranha de ficar emocionalmente cansado seja que isso quase nunca acontece só com uma pessoa. No começo você se afasta de alguém específico, depois de algumas situações, algumas decepções, alguns momentos que machucaram mais do que imaginava. Mas aos poucos, a distância começa a crescer. E sem perceber, ela deixa de ser sobre alguém, vira sobre todo mundo. Você responde menos, sai menos, conta menos sobre a própria vida, explica menos o que sente. E talvez no início isso pareça paz, parece silêncio, parece proteção. Porque ficar sozinho machuca menos do que criar expectativa e se decepcionar de novo. Só que existe um problema. O ser humano consegue se acostumar com quase tudo, até com a própria distância. E talvez seja aí que muita gente se perde, porque o isolamento começa a parecer conforto, mesmo quando no fundo existe saudade de conexão, saudade de sentir proximidade, saudade de ter alguém. Saudade de ser entendido sem precisar fingir que está tudo bem. Porque existe um conflito silencioso acontecendo. Uma parte sua quer proximidade, mas outra parte lembra de tudo o que aconteceu antes. Então você fica no meio. Nem perto, nem longe, nem completamente sozinho, nem realmente conectado. E talvez seja por isso que algumas pessoas começam a sentir uma solidão estranha. Não aquela de não ter ninguém por perto, mas aquela de estar cercado de pessoas e ainda assim sentir que ninguém chegou perto de quem você se tornou. Capítulo 5. Você começou a chamar isso de maturidade. Talvez uma das coisas mais perigosas sobre mudar aos poucos seja a forma como você explica essa mudança para si mesmo, porque em algum momento você começa a dizer: eu só amadureci. Aprendi a não me apegar. Aprendi a não criar expectativa. E talvez uma parte disso seja verdade, porque crescer também é aprender limites. Aprender que nem todo mundo fica, que nem toda relação dura, que nem toda entrega volta da forma que você imaginou. Mas existe uma pergunta difícil aqui. Você realmente amadureceu? Ou só aprendeu a sentir menos para sofrer menos? Porque existe uma diferença enorme entre paz e ausência emocional, entre maturidade e exaustão, entre proteger o coração e construir paredes tão altas que ninguém mais consegue entrar. E talvez o problema seja que isso funciona no começo. Você sofre menos, cria menos expectativa, se decepciona menos. Mas junto com a dor, algumas coisas boas também começam a desaparecer. A intensidade, a espontaneidade, a vontade de se conectar, porque ninguém consegue desligar só as partes ruins, e talvez seja por isso que algumas pessoas parecem tão fortes por fora, mas carregam uma sensação estranha por dentro, como se tivessem vencido a dor, mas perdido alguma coisa importante no caminho. E talvez a pergunta mais difícil seja essa: em que momento você começou a chamar sobrevivência emocional de maturidade? Capítulo 6. Você parou de esperar muito das pessoas. Talvez isso tenha mudado sem você perceber. No começo, você acreditava mais, acreditava nas pessoas, nas conexões.
nas promessas, na ideia de que algumas coisas simplesmente dariam certo. Mas depois de um tempo, alguma coisa foi ficando diferente. Porque decepções repetidas ensinam, mas também cansam. E talvez em algum momento você tenha decidido, mesmo sem perceber, não vou esperar muito de ninguém. Porque esperar cria expectativa. E expectativa, às vezes, machuca. Então você começou a diminuir. Diminuiu a intensidade, diminuiu a entrega, diminuiu a confiança. Não porque deixou de se importar, mas porque uma parte sua começou a acreditar que sentir menos seria mais seguro. E talvez isso tenha trazido uma paz estranha no começo, porque quando você espera menos, realmente se decepciona menos. Só que existe uma coisa difícil nisso. Quando você para de esperar demais das pessoas, às vezes também para de permitir que elas se aproximem de verdade. Porque confiança exige risco, conexão exige vulnerabilidade. E quem passou muito tempo tentando evitar dor, começa a evitar qualquer coisa que pareça perigosa emocionalmente. Até que chega um momento estranho. Você olha ao redor e percebe que construiu exatamente aquilo que queria evitar: distância. Porque talvez o problema nunca tenha sido deixar de esperar muito dos outros. Talvez tenha sido começar a esperar tão pouco que ninguém mais conseguiu chegar perto de você. Capítulo 7. Você não ficou frio. Você ficou cansado. Talvez a maior confusão de todas esteja aqui. Porque durante muito tempo, você acreditou que tinha mudado, que tinha ficado frio, que tinha parado de sentir como antes. Mas talvez não seja isso. Talvez você só tenha ficado cansado. Cansado de tentar, cansado de insistir, cansado de criar expectativa, cansado de se entregar e acabar voltando sozinho.